Roteiro dos trabalhos referente à sessão ordinária 6/4/2022. Quinta sessão ordinária, segunda legislatura, segunda sessão legislativa, sexta legislatura, data de 6 de abril do ano de 2022, às 18 horas. Verificando o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa. Peço à vereadora Daiane para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide às cidades, ter com certo homem e dize-lhes: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém. Coloco em votação a ata número 004/2022 da sessão ordinária do dia 16/3/2022. Quem estiver contrário, manifeste. Quem estiver favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Projeto de Lei Municipal número 001/2022. Altera o inciso 1º do artigo 34 da Lei Municipal 822/2015. Projeto de Lei Municipal número 013/2022. Altera o artigo 46 da Lei Municipal número 993/2019. Projeto de Lei Municipal número 014/2022 dispõe sobre a concessão de gratificação mensal aos motoristas lotados da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei Municipal número 015/2022 que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 10/2001. Projeto da Lei Municipal número 016/2022 que insere o inciso 7º no artigo 3º da Lei Municipal número 387/2006. Projeto de Lei Municipal número 017/2022, que altera a Lei Municipal número 735/2014 para acrescentar mais um cargo de motorista. Projeto de Lei Municipal número 018/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público. Projeto de Lei Municipal número 019/2022, que altera a redação ao artigo 2º da Lei Municipal 830/2016. E projeto de lei do Legislativo Municipal número 004/2022, que estabelece o valor das diárias e ressarcimento das despesas no Poder Legislativo de Novo Xingu e da outras providências. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público. Voto de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Palavra vereador Wagner. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas da casa, vereadores, vereadoras, dar as boas-vindas também a essa sessão à suplente
Neuci, que mais uma vez está conosco, assumindo um período como titular. A suplente Juliana já cumprimentamos na sessão anterior. E quero fazer uso desse espaço para relatar um pouco, no dia de hoje, aquilo que nós já vínhamos conversando nos bastidores com os demais colegas vereadores e que nos deixou bastante preocupado nos últimos dias, que é a questão das estradas no interior do nosso município. A gente foi procurado, comunicado por alguns moradores do nosso município, mandando fotos, vídeos, fazendo pedidos para que nós também, como vereadores, fôssemos ver a situação de alguns pontos das estradas em nosso município e cobrar melhoria das mesmas. E hoje à tarde ainda eu e o colega Bacim passamos por algumas comunidades do nosso município, passamos por trechos críticos das nossas estradas, principalmente a região da linha Gatti, linha Taquaruçu Alto, Taquaruçu Baixo, linha Petrobelli. A gente sabe que pessoas, inclusive, publicaram fotos nas redes sociais de que estavam com dificuldade de sair de suas residências, de tantos transtornos causados pelas últimas chuvas nas nossas estradas. Então, a gente teve hoje à tarde fazendo essas visitas, conversando com as pessoas. A gente sabe de que sim, teve um grande volume de chuva, principalmente na madrugada do domingo para segunda-feira, e o que causou as principais estragos nas nossas estradas, mas a gente espera de que seja feito o mais rápido possível uma operação. Nesse momento eu entendo que seja provisória, porque é o que é possível fazer, fazer algo às pressas, recuperar o que é possível, e com o tempo eu entendo que é necessário uma reestruturação das estradas. A gente conversou ainda hoje à tarde um pouco com o subsecretário de obras, o nosso ex-colega Rogério, dizer de que a gente tem total respeito por ele, pelo secretário também, o Claudir. A gente sabe de que estão tentando fazer agora, na medida do possível, contornar essa situação. Mas pelo que nós conversamos com os moradores e pelo que a gente observou, a falta mesmo é estrutural. Nós precisamos fazer um melhoramento nessas estradas de forma estrutural, melhorando bueiros, melhorando sarjetas, fazendo com que quando aconteça essas chuvas, seja possível o escoamento dessa água sem causar tantos transtornos. Nós passamos aqui várias sessões falando sobre a estiagem, sobre a seca, e agora veio a chuva e a gente está aqui trazendo novamente reclamações, nesse momento os estragos que a chuva fez. Porém, é visível que em outros trechos, onde que a estrutura da estrada está melhor, está alargada, possui uma sarjeta mais profunda, possui tubulação, os estragos não aconteceram. E o mesmo volume de chuva também foi naquelas estradas. Então, isso é a prova de que é necessário fazer uma reestruturação. Isso não é querer criticar uma administração ou outra, mas é a situação real que se encontra. Pontos que hoje nós tivemos dificuldades, depois de já feito uma recuperação, de passar com carro de passeio. E pessoas que na segunda de manhã
terça à tarde foram socorridas pela administração para pelo menos dar uma limpada na entrada da residência, que tiveram que então entre segunda e terça fazer com as próprias ferramentas, dar uma limpada nas estradas para conseguir passar. Sabemos que a chuva foi bastante, sim, mas sabemos que é necessário uma estrutura. Se não é feito uma limpeza de rotina da sarjeta, se não é feita a limpeza de rotina de bueiros, quando acontece um volume maior de chuva, infelizmente o estrago vem grande. Locais onde que a água atravessa a estrada, levou quantidades enormes de cascalho e de terra até a estrada. Isso é preciso se fazer um estudo, uma análise e colocar tubos, bueiros, fazer a condução da água para o local correto. Inclusive, precisamos também da colaboração dos proprietários que permitem fazer essa abertura, essa limpeza, para evitar problemas caóticos que nem se encontrou o nosso município nos últimos dias. É triste de ver realmente a situação em que alguns trechos das nossas estradas estão. E outro ponto que eu também trago e peço para que seja levado até a administração, nós estivemos mais uma vez observando o pontilhão lá da linha Taquarussu Alto, logo após o ginásio de esportes, e o primeiro pedido de indicação que nós fizemos nesse mandato, ainda, se eu não me engano, em janeiro do ano passado, em conjunto com o colega vereador Odacir, com o colega vereador Darcy Bassim, foi a recuperação daquele pontilhão. E estivemos hoje lá de novo, se passou 1 ano e 3 meses, e ainda não foi feito a recuperação daquela ponte. A situação péssima, madeiras apodrecendo, e infelizmente há um passe pela lateral do rio, onde que máquinas pesadas e caminhões passam, porque na ponte não é possível passar devido ao risco. E agora, com as chuvas, com o aumento do volume da água, também fica difícil para esses maquinários passar por dentro do rio, evitando a ponte. Então a gente pede que, não sei qual o motivo, se é de recursos, se é de projeto, por que ainda não foi possível ser feita aquela recuperação. Também conversamos com pessoas, com moradores daquela localidade, que pediram para nós trazer esses pedidos até a Câmara. E outra situação que também está lamentável é aquela ponte na linha Cutia, que foi iniciada, que foi feita uma parte dela, porém não foi concluída. A gente não sabe, eu não tenho essa informação, se a ponte que foi feita vai ser concluída, porque nós como leigos, não como engenheiros, observando, há uma grande diferença da forma em que ela foi feita lá, com o nível da estrada, e se ela vai ser concluída, é preciso fazer um aterro grande, e é necessário concluir, porque já é um bom tempo também que está lá essa situação, e os moradores daquela localidade e das imediações nos procuram, nos pedem para cobrar, e nós estamos fazendo isso. Reitero que não é um simples motivo, intenção de criticar, mas sim de trazer aquilo que a gente escuta lá fora, daquilo que as pessoas nos pedem, trazer até aqui a Câmara, para fazer com que a voz dessas pessoas sejam ouvidas, fazer com que a pressão seja um pouco maior, para que esses melhoramentos possam ser feitos. Então, com toda a compreensão dos colegas vereadores, com toda a compreensão da administração, eu acredito que está na hora de nós olhar mais para o nosso interior, de nós olhar mais para as nossas estradas. A vida inteira do nosso município, a gente tem muito orgulho de dizer que o nosso município é essencialmente agrícola, que a nossa maior fábrica é o interior, é grãos, é leite, é suínos, e a nossa maior fábrica está sofrendo pelas... Já vou concluir. Está sofrendo pelas condições em que atualmente se encontram as nossas estradas. Então não é uma crítica pessoalizada para alguém, mas sim para um todo,
para que se faça um esforço, para que se faça um estudo de pontos mais críticos para agora, no momento, fazer algo emergencial, mas depois, com planejamento, com condições, se faça uma base estrutural de tubos, de sarjetas, de estrutura, que chuvas como essa não venham mais a causar tantos estragos. Até porque, né, aconteceu outros problemas ainda antes de domingo. Nós recebemos vídeos de moradores em que foi necessário guinchar um micro-ônibus do transporte escolar numa estrada em que ele não tinha condições de trafegar antes dessa chuva forte de domingo. Então, há sim uma necessidade de melhoramento em todas as nossas estradas do interior. Obrigado pelo minuto, presidente, e volto nas considerações finais, se for necessário. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da casa, demais colegas vereadores, né, os funcionários da casa, as Lises agora, né, o nosso assessor jurídico, né, esposa do nosso vereador Aldo aí também assistindo a sessão, e todo o público que está aí via online, que posteriormente também estarão assistindo essa sessão que está sendo transmitida e fica gravada aí. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, à minha colega aí de partido, Neuci aí, que está junto à Câmara. Me torno muitas vezes repetitivos aí, que bom, que temos 3 mulheres ali, junto à Câmara, Juliana também, né, então, que possam, então, expor aí as ideias, né, e defender os projetos aí para o nosso povo. Gostaria também de deixar meus votos de pesar, né, dona Elci, o seu João de Mello veio a falecer, né, a família Kister também, o seu Darcy Kister, ex-vereador, que inclusive teve uma homenagem na Câmara, e a família Rose também, o seu Edmundo Rose. Então, meus votos de pesar aí para todas as famílias enlutadas. Eu não sei se primeiro vou para a parte triste ou para a parte festiva do nosso município. Mas eu vou usar uma das palavras do nosso colega vereador nosso vereador Wagner. Conforme foi comentado, ele comentou, antes da sessão nós já vinha dando um conversado e a gente dialoga e coloca situações, as alegrias e as tristezas, né? Tanto que foi pedido pela bênção da chuva, então ela veio agora em abundância. Acredito que o pai velho lá em cima está atendendo ainda o pedido do povo, porque foi bastante pedido, né? Então, o que nos deixa entristecido, né, é que o quão pouco de produto que ainda tem na lavoura, questão do soja, porque a questão da seca judiou bastante. Então, agora a chuva então tá ceifando, está colhendo, né? Certas lavouras, aí o pessoal tentando entrar com as máquinas, mesmo sem muita condição, né, para tentar salvar o produto. Com relação às estradas, né, as comunidades onde que eu residia, né, comunidade da linha Gatti, comunidade de Itaquaruçu Baixo, linha Petrobelli e Itaquaruço Alto, acredito que foram as comunidades que foram mais atingidas, né? Até a questão do decline, né? O fator das moradas ali, da estrada, conforme mesmo foi citado antes, a questão do sarjeteamento, muitas vezes fica mais difícil de fazer, né? Mas que tem que sim, que se achar alternativas, né? Eu, na condição de vereadores também, apontei vários pontos da estrada, inclusive com fotos, tive verificando também, e passando para a Secretaria de Obras, né? Secretário de Salário, que vão estar dando a devida atenção. Vamos aguardar se realmente isso vai acontecer, né?
Temos ansioso. E com relação também que preocupa, né, como teve o programa de calcareamento, distribuído calcário aí por parte da Secretaria da Agricultura, um ótimo programa que beneficiou essas comunidades de primeira mão, né? E esse calcário, acredito eu, que uma boa parte deve estar no Rio da Vargem, o Rio Uruguai e aí por diante, né? Porque foi muito forte a chuva e como mesmo os colegas também então tiveram se deslocando para o interior, a gente tem esse privilégio de receber fotos aí de madrugada do interior, porque eu tenho um caminhão que está transitando direto nas estradas, né? Então a gente muitas vezes sente na pele, muitas vezes acompanha até o motora, ou muitas vezes vai de motorista de madrugada. Então foi realmente muito forte as chuvas ultimamente, né? E que pena, né? Que daqui a pouco uma boa parte desse adubo aí foi embora. Então agora vamos para a parte festiva, o que nos alegra, né, no nosso município, os últimos eventos que aconteceram, mostrando mais uma vez, né, a capacidade do nosso município de conseguir realizar, e acredito digamos assim, de dar a volta por cima das dificuldades. Acredito que essa questão das estradas também vão ser sanadas, né? Teve umas carências de máquinas, mas eu acredito que agora está na hora de botar para trabalhar. A questão, então, do jantar do peixe, que aconteceu aí no último final de semana, a gente fica feliz, né, pela forma receptiva e pela forma que toda a comunidade xinguense, né, principalmente o pessoal que está envolvido mais diretamente, a Secretaria da Agricultura, mas não falo somente da Secretaria da Agricultura, todas as outras secretarias, todos os funcionários pegaram junto, né? Não só os funcionários, teve colegas vereadores também ajudando, a comunidade xinguense em geral, para atender o pessoal que, então, aqui no nosso município veio, né? Somente elogios, muito boa janta, peixes, então, aqui do nosso município mesmo, então, mostrando que o nosso município aí tem uma qualidade boa de água, né? Para os nossos piscicultores aí estar desenvolvendo peixes de excelente qualidade. Passar uns números aqui, né, do jantar do peixe: 550 fichas vendidas, 148 quilos de peixe, então, limpos, né, que foram grelhados, servidos, 163 quilos de filé e 30 quilos de filé para polpa, né? Um pequeno relato, assim, né? Diga-se de passagem. Então, agradecer, né, a parceria de todos em pegar assim pareio para atender esse povo que vem aí para o nosso município. E também dizer agora que está chegando aí a época do pessoal pegar o seu peixinho aí para Semana Santa, a Secretaria da Agricultura, também o Poder Público, fez aquisição então de 2 arastão, né, 2 arastão novo de 40 metros, né? Então que o pessoal que tem aí precisa de um arastão aí para pegar o peixe aí na SUD, digamos assim, que possa estar procurando a Secretaria, fazendo o agendamento, né, para conseguir então ser todo mundo atendido da melhor forma. O que eu teria para o grande expediente seria isso. Se necessário, eu volto para o pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Falar o vereador Bacim. Caro presidente, secretária, vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Quero fazer uso do grande expediente e faço minhas palavras do Wagner. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para contribuir e tentar resolver a situação. E hoje nós fizemos, eu faço meio seguido isso, mas hoje
eu e o Wagner saímos juntos para dar uma olhada nas estradas do nosso município. Amanhã, se Deus quiser, vamos na outra região. Hoje nós fomos na região do Taquarussu, Petrobeli. E o que eu vi lá, eu tenho certeza que todo mundo que passou lá concorda com o que eu vou dizer, é impressionante. Dizer de que tem moradores que têm que sair de a pé, porque não consegue sair de carro. Eu posso dar lá 50% da chuva, mas 50% não tinha manutenção. O Wagner testemunha disso. Eu fui numa casa que eu tinha que fazer a volta no meio da lavoura, porque eu não consegui descer na casa do cidadão. E se eu mostrar as minhas fotos que eu tenho aqui no celular, se alguém quiser ver depois, eu não gosto de publicar isso, eu não publico, eu guardo. Ninguém viu eu fazer uma publicação. Nunca ninguém viu. E quem viu pode levantar a mão. Eu nunca publiquei nada. Eu vou averiguar. Eu vi a máquina, patrola quase tombando. Está aqui a foto. Quem quiser ver depois eu vou mostrar. Eu vi carros enrabichados antes dessa chuva forte. Mas eu me pergunto e me coloco, porque eu tenho o privilégio, doutor Ederval, povo que nós assiste, colegas vereadores, de estar morando num lugar onde passa um asfalto, um calçamento. Eu me dou o luxo de dizer isso. Mas também me dói no coração quando eu vou visitar alguém que eu vejo lá, que não precisa de asfalto, mas precisa de uma estrada ensaibrada, bem feita, bem sarjetada, para que eles possam tirar seu produto de lá. Vocês já imaginaram como é que entra um caminhão do leite, queria perguntar ao vereador Laurício, numa estrada dessas? Arrisca de tombar um caminhão. E não entra, o Wagner testemunha, não quero brincar aqui, não estou brincando. O meu carro parou a descer nas pedras, pergunta ao Wagner. O Wagner desembarcou, foi lá depois de ter dado uma ajeitada na estrada, com a carregadeira. O Wagner desembarcou, tirou as pedras, consegui passar arrastando um pouco embaixo, mas foi embora. Certo? E muitos lugares eu não consegui ver. Daí o Wagner chamou o cara na estrada, foi andar a pé. Aí eu me pergunto, e não me entendam errado, se nós tínhamos aqui no município de Novo Xingu, não me entendam errado, uma iluminação, digamos assim, 60%, 70% melhor que nós tínhamos. Hoje nós temos, digamos, 100%. Nós gastamos 306 mil reais. 306 mil reais financiado para uma iluminação pública. Nós gastamos 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de reais, com as emendas parlamentares, 3 milhões de reais aproximadamente, para embelezar a cidade. É bonito. Mas aquele que tira leite das vacas não está aqui na cidade, está lá. Então nós temos que primeiro avaliar. Está bonita a cidade? Está. Tem dívida? Tem. Quem vai pagar? O próximo administrador. E nós que somos os donos dos terrenos das casas aqui na cidade. Mas esse dinheiro deveria ter financiado talvez uma máquina a mais. Eu não culpo que a Secretaria de Obras. Eu vi hoje lá trabalhadores da Secretaria de Obras de enxadão, abrindo valetão. Bato palma para essas pessoas. Eles não têm culpa. O secretário Claudir, o diretor Rogério, a Secretaria da Agricultura, que dá assessoria nas lavouras também, eu não culpo eles. Eu culpo a nós, vereadores. A nós. Não temos o poder de parar a chuva. Mas temos o poder de fazer amenizar o sofrimento do nosso povo lá da roça. Fazendo o quê? Buscar recursos para melhorar os equipamentos que nós temos ali. Não vai arrumar as estradas com carregador, que veio ainda de Constantina. Não vai vencer. A realidade é diferente.
Então nós precisamos, e não me entendam errado, que eu digo e volto a repetir, fazer uma avaliação do que é que nós, vereadores titulares, desculpa Juliana, desculpa dona Nercy, nós, vocês entraram agora, nós que temos calo nas costas de vereador, se preocupamos muitas vezes com 500 mil reais para embelezar a cidade. Nós deveríamos pensar em 500 mil reais para comprar um carregador, uma patrola a mais, uma outra escavadeira, uma máquina para assessorar mais o nosso agricultor. E é nesse sentido que eu quero fazer esse desabafo. Não criticar ninguém. Eu vou sempre, quando eu falo, estou pedindo tal coisa porque alguém pergunta. Darcy, amanhã tu tem que ir na tribuna e dizer que é uma vergonha isso. Os caras ligam para a gente. Eu não posso vir aqui desacatar ninguém, mesmo porque não é meu feitio. Eu sempre falei aquilo que eu enxergo. Eu vou ver. Aí eu venho e cobro. Eu parabenizo a Secretaria de Obra do nosso município. Parabenizo. Falamos hoje com o ex-vereador Rogério e o vereador Wagner. Falei para eles isso que eu estou falando aqui. Cobrem do prefeito. Vamos financiar uma máquina se não tem dinheiro. Financiamos tudo. Não custa financiar uma máquina a mais. Mas nós temos quando precisa. E aí nós jogamos a culpa no chiqueirão, nos não sei mais no que, até em Jesus Cristo, porque chove demais. Mas eu quero marcar uma passagem aqui. Vocês viram como que tudo tem dois lados na história. Não lembro quem era vereador aqui na administração do Castelo. E lá na subida do Volney Valbre, atolou um caminhão. Na subida, atolou um caminhão. O cara não conseguiu subir. O que aconteceu nas redes sociais? Dos colegas, das pessoas que trabalhavam na prefeitura. Desacataram. Bonito isso? Não. O que tinha que ter feito? Ido resolver, ver a situação, não ir na ânsia, porque eu falo que a Juliana viu aquilo, vou postar e vou compartilhar. Não, vai lá ver. Eu fui ver hoje. E se eu quisesse compartilhar tudo isso, não seria nenhum absurdo. Mas eu não gosto disso. Não gosto. Gosto de ir lá falar, se precisar falar com o Jaime, eu vou. Se precisar ir junto com o Jaime a Brasília, buscar recurso para que nós possamos equipar, que nem equipamos a Secretaria da Agricultura há 10 anos atrás, eu vou junto. Eu vou junto. Quando nós fomos lá, eu e o Jaime, a Ana Amélia falou, vai ir um trator para vocês e vai um cedido. Veio. E se precisar ir lá, nós vamos. Mas nós precisamos ação, agir, determinação. E é isso que nós vereadores precisamos, porque ontem, estava lá o nosso dinheirinho na conta. Dinheirinho vivo, só ir lá sacar. Quem que paga isso? Não é o prefeito. É esse povo que trabalha, que arrecada impostos, para que o município consiga manter as folhas de pagamento em dia, manter os trabalhos em dia, manter a saúde, a educação, a agricultura. Só com recursos que vem não dá, tem que ser que o povo trabalhe. Então, pelo amor de Deus, não me levem a mal o que eu estou falando aqui, porque senão eu vou ter que trazer as fotos que eu tenho mesmo e mostrar para esse povo. E eu não quero fazer isso porque eu não quero me incomodar com ninguém. Mas os moradores têm razão, Wagner, de xingar a gente que não fizeram hoje. Vocês estão lá só para receber. Eles têm razão, concordo com eles. Nós temos que fazer mais. Obrigado, presidente, acho que estava passando de espaço. Só para registrar aqui meus sentimentos, a dona Nercy, meus sentimentos, dona Nercy. Quero também deixar aqui meus sentimentos à família do Darcy Kister. Fui vereador com ele, tivemos um bom trabalho, as discussões normais que nem temos com todos, mas sempre fomos amigos. Não pude estar aqui, eu não estava aqui, eu estava em Palmeiras das Missões,
com a minha sogra, não consegui estar aqui. Mas deixo meus sentimentos à família e à família Olsen. O seu Edmundo, um dos primeiros comerciantes, né, do Novo Xingu, um homem que trabalhou bastante. Me lembro do seu Edmundo quando pequeno, eu já estou velho, né? Não sou dono da lancha, mas já tenho a cabeça branca. Do seu Edmundo carregando porco, lá na comunidade ali em Santo Antônio. Meu pai tinha comércio e seu Edmundo também. Às vezes um não podia puxar, o outro puxava. Então, deixar aqui os sentimentos dessa família e dizer de que a vida nos prepara às vezes isso, mas faz parte. Obrigado, presidente, pelo minuto. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra a vereadora Daiane. Cumprimentar os colegas, o presidente, os aqui presentes e os que estão nos assistindo de casa, né? Agora com essa tecnologia. Desejar as boas-vindas à colega Neuci, a Juliana, que continua aqui conosco. Deixar o voto de pesar para a Neuci também, para toda a família dela. Dizer que o João Melo foi um grande conhecido meu desde criança, porque foi a comunidade onde que eu nasci, linha Petrobelli, né, onde me criei lá. Então, ele sempre foi um senhor de exemplo de fé. Sempre vai ter essa lembrança na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas, porque sempre ele era uma das pessoas que dava exemplo de fé lá na igreja da Assembleia, na linha Petrobelli. Também deixar o voto de pesar a família Rolls, também o pai da professora Valde, né? Pai de tantos outros, mas a professora Valde e da professora Helena, que foram nossas professoras, e também foi um senhor que deixou um legado para o município, né? E a família Kister também, a gente teve aqui presente no velório, né? Um jovem ainda, mas infelizmente é isso, né? A gente nunca sabe a vida da gente, né? A gente só tem a noção e a certeza da vida e a morte, mas nunca sabemos quando que vai ser, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, mesmo sendo difícil. A questão do que foi colocado, referente à questão das obras, de todos os colegas, também acho que eu vou começar com esse debate, depois vou estar falando... Não, vou começar pelas coisas boas, então. Questão do evento das mulheres, né? Eu acho que um evento bom, um bom público, acho que as mulheres se valorizaram. Eu acho que é isso que a gente precisa, disponibilizar esse espaço para as mulheres. Com certeza vamos estar disponibilizando mais trabalhos e eventos para nós mulheres, porque somos merecedoras disso, né? A questão dos eventos, teve aqui o almoço da comunidade católica, no centro de eventos também, deu um bom público. A gente teve participação das famílias, bem interessante agora essa volta de pós-pandemia, não bem pós, né, mas estamos nos habituando a esse novo jeito, né? E a questão do jantar do peixe também, a apresentação das candidatas à soberana, e foi um evento bom também, um evento grande, e foi uma forma de distração também, né? Acho que a gente estava precisando disso também, né? Agora a feira vai ter, acho que dia 19, a Feira da Saúde, que vai fazer parte do evento da Semana do Município, vai estar falando um pouco disso também, né? Essa questão de quanto que a gente sofreu nesse processo de pandemia, dessa questão de a gente ficar nesse isolamento, nessa questão de apreensão, esse processo de depressão, esse isolamento nos deixou muito inseguro, muito difícil com tudo, né? Então, acho que a pandemia nos trouxe muita dificuldade em todos os aspectos,
principalmente na questão do relacionamento, né? Eu acho que todos os eventos vão trazer algum olhar diferente para nós, né? Indo à questão das obras, eu não estou aqui também para criticar ninguém, mas a gente também tem que saber de que a verdade tem que ser falada, né? Esses dias a gente fez o programa da rádio e eu dizia, quando há coisas boas a gente tem que falar, mas quando tem problema a gente também tem que falar. Hoje de manhã cedo eu conversava com o colega Sérgio, ele está aí presente agora, já se recuperando devagarito, e estamos sim numa fase complicada, mas eu digo que são várias situações, e digo que também nós somos culpados. Não quero me imunizar porque sou pouco tempo aqui vereadora, né? Mas nós temos um papel, sim, importante. Precisamos, sim, fazer jus ao nosso salário. Precisamos, sim, fiscalizar mais. E eu falava, em função de nós sermos vereadores de situação, que precisamos, sim, cobrar. Que no início do mandato foi falado que se algumas das secretarias não funcionassem, e se precisasse mexer no time, iria ser mexido. E eu acho que sim, que vai ser preciso fazer uma avaliação. Mesmo que o vereador Darcy comentou que sim, que o Claudir, o Rogério venham fazendo talvez um bom serviço, mas ainda precisa um certo olhar diferente para a questão de como administrar ali, como a questão de agendamento, como organizar ali. Ainda falta. Talvez nós, como vereadores, podemos levar como sugestão como que poderiam melhorar isso. Mas também não quero colocar a culpa só neles também. A questão dos servidores públicos hoje, no modo geral, principalmente os que estão mais tempo, e também alguns que estão recentes, estão meio que caídos pelas cordas, né? Ficam enfrentando o secretário, muitas vezes querem achar que sabem mais. E eu falo isso, assim como o Darcy disse que tem filmagens e que tem foto, por presenciar fatos assim, de que quando o chefe manda, que teve algumas máquinas na minha residência fazendo silagem, é outro assunto, mas e que o funcionário fica batendo boca com o chefe e não, porque não quer fazer. Então são várias situações, sabe? Não é só culpa do chefe, não é só culpa do prefeito, não é só culpa do funcionário, são várias situações que a gente precisa olhar com carinho e sim resolver. Eu falava antes para o Ildor, eu disse, não pode ser passado mais uma semana. Todas as estradas estão com problema. E eu só vi essas estradas com um problema tão grave lá por 2014, eu acho, que pelo menos lá para o nosso lado estava assim, num olhar tão caótico. Que foi mexido sim, foi passado com a patrola em várias estradas, mas como não foi começado e terminado, agora com as chuvas, então, voltou tudo a estaca zero. Funcionários que ficam teimando que a sarjeta tem que ser virada para um lado, fazem para o outro. Então, é bem complicado, sabe? Então, vários fatores que complicam esse processo. Mas isso precisa ser dado um basta. Outra questão, a questão das emendas. Esse ano, a gente conseguiu um valor bom de emendas. Mas lembra que eu falava esses dias que a questão das emendas é uma verdadeira prostituição? E porque tanto os deputados quanto nós não conseguimos direcionar para que lado nós queremos mandar a emenda. E o que acontece? A gente sabe que precisa uma dissemina nova, a gente sabe que precisa um carro novo, a gente sabe que precisa uma máquina nova lá nas obras, a gente sabe disso. Sabe sim, mas só que daí os deputados conseguem direcionado à saúde, porque é o que restou lá em Brasília. É ou não é? Ou vocês conseguiram direcionar alguma emenda para outra secretaria? Eu não consegui. E tentei, olha que tentei. Então, essa questão da emenda é uma forma de prostituição para conseguirem os votos agora. Principalmente esse ano a gente conseguiu mais emenda. Por quê? Porque eles precisam o voto das pessoas para se elegerem como deputado novamente.
Ponto. Os outros anos não sei se vamos conseguir. E daí eles vêm para tirar foto para dar marketing para quem? Para eles. E essa semana que mais me deixou emputecida de ver o valor que vai ser usado para essas campanhas, principalmente para os aliados do Bolsonaro. Isso deixa triste. Isso poderia revolucionar o Brasil. Aí vem a questão suja da politicagem. Porque, como a gente sempre fala, eu gosto muito da política, sempre gostei. A política é uma coisa bonita, mas a política é uma coisa bonita quando é para ser debatida, quando é para ser levada a sério, quando não é para ser jogada sujeira em redes sociais, quando não é para ser falada bobagem por aí, quando é para ser debatido o que é certo, o que é errado, quando a gente fala de gente grande como gente grande. Vereador. Isso é política, né? E eu acho que aqui somos todos gente grande, todo mundo colocou a sua opinião. Então, vamos lá, vamos essa semana tentar reunir o povo, vamos tentar acertar os ponteiros, porque precisamos acertar o ponteiro. Todo mundo precisa. Precisamos resolver essa questão das estradas. Urgente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Nelci. Meu boa noite ao presidente, meu boa noite aos vereadores e às colegas vereadoras. Quero dizer que é um prazer, mais uma vez, estar assumindo essa cadeira nessa casa. Também cumprimentando a plateia que está aqui. Muito obrigado por a presença de vocês. Também quero agradecer ao sentimento que os colegas vereadores me deram. Sei que não é fácil, mas a vida continua, né? É muito doído, mas vamos em frente. E quero agradecer também aos vereadores pela homenagem que fizeram. Muito obrigado mesmo de coração. E também agradeço a Adair pela oportunidade que ele me deu de mais um mês assumir esse trabalho e que junto nós possamos fazer alguma coisa para o nosso município. Que junto, que todos nós unidos, nós vamos à frente. Porque um sozinho não faz nada, mas se todos nós pegar junto, todos nós falar a mesma língua, isso vai dar certo. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, peço ao vice-presidente, vereador Laurício Bitello, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa e passo de imediato a palavra ao vereador Ildor. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, um bom público hoje aqui, várias pessoas nos prestigiando, cumprimentar também as pessoas de casa que estão assistindo através dessa live no Facebook da Câmara de Vereadores. Vamos ser um pouco repetitivos em alguns assuntos, mas eu também quero abordar aqui, inicialmente, desejar
as boas-vindas à vereadora Neuci, que Deus dê força para ti e para a tua família pela perda do seu pai, e que continue com essa simplicidade. Uma pessoa que vocês perderam, eu sei que é uma pessoa muito, muito sincera, muito honesta, muito querida por todos. Da mesma forma, a família Kister também, família do seu Edmundo Rous, e que Deus console a família e que dê força aí para superar esse momento difícil. Alguns assuntos que eu quero trazer aqui para esse plenário, para o dia de hoje, e claro, não dá para fugir das estradas, a questão das nossas estradas. Eu também, como vereador Wagner, vereador Darcy, fizeram também hoje, no dia de hoje, fiz algumas visitas e andei por algumas estradas. E realmente a chuva estragou muito. Muitos lugares por falta de estrutura, bem como o vereador Wagner falou, e outros também pela força da água, força da chuva, inclusive várias lavouras que foram danificadas. Os agricultores vão ter bastante trabalho aí para recuperar, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela, a administração tem que fazer a parte dela, e nós sabemos, e quando o vereador Bacim disse que não dá para dar de desculpa os chiqueirão, não sei, na verdade foi feito muito trabalho com as nossas máquinas não são da época de Constantino, o carregador, como o senhor falou, Bacim, mas é uma máquina já antiga. Tem que concordar contigo, mas não é a de Constantino, eu acho que já faz tempo que foi daqui, né? E eu estava lembrando, agora que foi comprado uma retroescavadeira nova na administração passada. E outra máquina nova, eu acho que foi na administração do Gelcio ainda, as últimas máquinas que foram compradas. Então, nós temos essa deficiência, exatamente, porque não veio nem um carregador, nem uma patrola, nem na época do Castelo, nem na época da primeira administração do Jaime, e agora nós estamos aqui com essa dificuldade, talvez por os administradores passados não terem tido essa visão. Hoje o prefeito Jaime continua com o prefeito, mas já é algum tempo que eu estou cobrando isso, e que os colegas vereadores que participam junto comigo sabem da minha cobrança, que eu digo que tem que diminuir um pouco o chiqueirão e tem que olhar um pouquinho mais para as nossas estradas. Nós precisamos olhar mais atentamente. Nós fomos, por muitos anos, exemplos de estrada aqui no Novo Xingu, e hoje nós temos, sim, dificuldade. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, nós somos da situação, a oposição cobra, e o vereador Darcy, e nós aqui no passado já discutimos várias vezes, e o vereador Wagner disse que não posta, o vereador Darcy disse que não posta, e é verdade. Mas alguns vereadores da oposição, eu me lembro até que numa oportunidade que eu falei aqui no passado, que se postou dos buracos próximo da fábrica de calçado, na época ali, que se comentava muito aqui. E quando foi feito o asfalto, eu disse, agora esse aqui não tem mais para comentar, tem que achar outro. E agora veio, então, esses novos buracos, novas estradas esburacadas, danificadas, e a oposição está no papel dela, de fazer cobrança, e nós, quanto vereador de situação, também. Não vamos pensar que a gente não cobra do prefeito. A gente vê quando a estrada está boa e quando não está. Algumas estradas com estrutura melhor, algumas gerais, nós soubemos que sofreram menos com a enxurrada agora. As que estavam com mais problema, elas tiveram problemas maiores agora. Mas, claro, tem que fazer esse serviço de socorro primeiro, tem que... e depois fazer a estrutura completa dessas estradas para que elas façam o alargamento delas, o cascalhamento, fazer os bueiros necessários que tem que se fazer. Eu acredito que agora, com a diminuição das terraplenagens no chiqueirão, e com certeza essa é uma questão que nós vamos ter que ver, é a compra de algumas máquinas aqui para o nosso município, que algumas toda hora estão quebradas. Aí nós temos um problema de retroescavadeira quebrada, nós temos um problema do carregador quebrado, nós temos um problema de patrola quebrada, e com o desgaste de tantos anos dessas máquinas trabalhando, está acontecendo isso. E nós vamos precisar, sim, cobrar do prefeito, como já fizemos em outras oportunidades, nós vamos fazer isso também, conversar com ele, e vamos fazer um planejamento, com certeza tem que ser feito, para melhorar isso para a nossa comunidade. O asfalto é importante? É importante. A iluminação foi importante, diminuiu quase 50% do custo de iluminação que o município pagava com esse investimento.
foi importante, melhorou muito a iluminação do nosso município. Nós precisamos, sim, prestar atenção nas estradas, dos nossos agricultores, que essa, sim, é a nossa fábrica aqui no Novo Xingu, que realmente é o que carrega o setor primário aqui, é o que carrega o município nas costas. Então, nós precisamos olhar mais para isso, voltar mais agora para nesse momento. Tem previsão de mais chuva nos próximos dias aí, então, mas temos que ter com paciência e com organização, superar isso aqui também. Falar em emendas parlamentares, a ponte da linha Cotia, uma cobrança minha, que eu já venho cobrando, da administração, sei que outros colegas de situação e da oposição aqui já fizeram isso. Aquela ponte lá está uma vergonha, aquela ponte tem que melhorar, nós precisamos melhorar e fazer aquilo lá, de alguma forma tem que melhorar, que os moradores não merecem o que estão passando lá. Foi contratado mais um engenheiro, diz que o problema está na engenharia, então foi contratado mais um engenheiro para que comece a andar. Parece que alguma coisa começou. O posto de saúde nosso, aqui do município, a tal reforma que há um ano estava sendo esperada, se deu início então nessa semana. Então, acredito que agora com mais um engenheiro aqui, a coisa comece a acontecer com um pouco mais de rapidez. A ponte da linha Taquarussu tem recurso disponível. Um pedido do secretário adjunto Rogério até, ele pediu para que aquela emenda do Marcão, de 300 mil para a infraestrutura, fosse aplicado parte dela lá na Taquarussu. Então, o prefeito concordou com ele, provavelmente aquela ponte que o Rogério fez o pedido lá para o Taquarussu, também vai sair emenda lá do deputado Marcão, que destinou aqui para o nosso município, e nós vamos resolver aquele problema também. Espero que a engenharia tenha mais agilidade. Está nas mãos do engenheiro aquilo também, aguardando a liberação, o projeto, para que se dê início à construção daquela ponte. Então, são várias coisas que às vezes a gente, olhando de fora, a gente não vê. Mas a parte burocrática, a parte legal, a parte de engenharia, ela toma bastante tempo e essa demora vai criando um desgaste. E nós precisamos agilizar isso e fazer com mais rapidez. Dizer então que o posto de saúde iniciou a reforma, está com turnos reduzidos, o pessoal agora está naquela partezinha menor, na última emenda ali do posto, a parte grande está toda ela, vai entrar em reforma. A farmácia vai fazer sua mudança no dia de amanhã e sexta-feira, então a partir de amanhã de tarde até sexta, provavelmente não vai ter distribuição de medicamento, porque a farmácia vai se deslocar, vai ser transferida do local onde ela está. E então, assim, vai ter vários transtornos. E por isso também, qualquer pessoa que sabe como é que funciona uma reforma, sabe que ela cria transtorno. Então, desde já, em nome do secretário que pediu a compreensão do povo, para que tenha um pouco de paciência quando chega ali no atendimento, que pode ser um pouco mais demorado, mas que é necessário essa reforma e essa nova estrutura para dar um atendimento melhor lá na frente para toda a comunidade. Então, seria isso que eu tenho para o grande expediente, eu volto no necessário, eu volto no pequeno se necessário. Obrigado, vereador Ildor. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Ildor. Ordem do dia. Projeto de Lei Municipal número 001/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Presidente Neuci de Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitello, favorável. Membro relator Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kisser Gopinger, favorável. Membro relator Aldo Malman, favorável.
Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, público assistente. Falar sobre esse projeto, né, que veio para casa, o projeto 001-2022, primeiro projeto que veio então aí para casa. Até ficou na casa esse projeto, né? Me corrija se eu estou equivocado. Teve aquela do presidente Bolsonaro que você pode ter o reajuste da questão do salário, não pode ser, e no fim acabou então ficando com esse salário mínimo, digamos assim, né? Com essa base. Então o poder público aí preocupado com a questão aí dos nossos professores, nossos educadores, recebeu o mínimo, né? E foi aumentado então em 0,10 na verdade, né, por cento, a questão assim nos índices, né? Então, até para ficar de forma registrada, bem explicado, de 1,2 então foi para 1,3, né? No primeiro índice, digamos assim, de tabela, né? Até fiz uns levantamentos aí que seria a base hoje, o mínimo, então assim, do piso ficaria aí em 2.115, então o professor aí, os professores então estará recebendo então 2.132,35 centavos, né? Outra coisa até que a gente nos alegra e fica feliz, né, que no mudar de classe, no momento que faz aí algum curso, alguma coisa, uma especialização, então tem essa valorização aí também, né, do salto aí de classe. Então aí que lógico, né, todo conhecimento que vem é agregado e automaticamente o poder público ir ressarcindo aí o conhecimento. Obrigado, vereador. Continue abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 001/2022. Quem estiver contrário, quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 013/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasquito Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças, presidente Neuci de Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitello, favorável. Membro relator Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kister Gopinger, favorável. Membro relator Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Cumprimentar o presidente da casa, demais público assistente, deixar registrado meu voto favorável a esse projeto 013/2022, né, que explicar assim de uma forma simples, com as palavras da gente aí, o que altera essa questão, né? Nós temos o que comanda a questão do nosso meio ambiente, a autorização do meio ambiente no nosso município, né? Que é um convênio Mata Atlântica. E o que esse projeto está trazendo hoje para o nosso município? Está trazendo um poder para a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município, Secretaria da Agricultura, que a Secretaria do Meio Ambiente está conveniada junto, está na mesma pasta, digamos assim. Nós estamos dando poder para a Secretaria de Meio Ambiente autorizar, né? Um exemplo, o agricultor lá que
que está querendo derrubar uma árvore para o seu próprio consumo, né? Então, sem demais burocracias, digamos assim. Agora a gente sabe que está num período de colheita também. O pessoal aí que quer fazer a questão das roçadas na verada aí das lavouras, aquela árvore então que está indo para dentro da lavoura, então o meio ambiente consegue então dar essa licença, né? Sendo que pode utilizar então para consumo próprio, né? Alguma coisa também de descapoeiramento, né? Que é para limpeza, assim, para que seja aí pro seu próprio uso, digamos assim, para plantar uma, como diz outro, uma miudeza, né? Para consumo próprio. Então é isso que nós estamos aprovando hoje. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 013/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 014/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças, presidente Neuci de Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitelo, favorável. Membro relator Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kister Gopincher, favorável. Membro relator Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Daiane. Cumprimentar o presidente e os demais colegas da casa. Fui favorável a esse projeto e os demais colegas também foram favoráveis, eu acredito, por entender a necessidade em contribuir na ajuda para os motoristas da questão da saúde, né? Que esse aqui é específico para os motoristas da saúde, que fala assim, que dispõe sobre a concessão de gratificação mensal aos motoristas lotados da Secretaria Municipal da Saúde, né? Então, a questão de... Eles não têm horário, né? Então, sempre... a questão de horas extras deles, não tem dia, não tem hora, não tem turno, é bem complicado. E o salário fica bem defasado perto do que eles passam, né? Principalmente na questão dos plantões também. Então, você vai ver ainda um valor bem baixo pelo que esses motoristas passam. A gente gostaria ainda que fosse mais bem remunerado. Tomara que nos próximos anos ainda a gente possa poder ainda adicionar mais, porque essa questão de saúde, principalmente ali no período de pandemia, né, é bem complicado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Wagner. Também quero cumprimentar a todos mais uma vez, justificar meu voto favorável a esse projeto de lei. Creio que é a mesma posição da bancada de oposição, que entendeu a importância desse projeto e votou favorável, deu parecer favorável, que está criando então essa gratificação, esse bônus no valor de R$ 350 mensais aos motoristas lotados na Secretaria de Saúde. Nosso município, quando é realizado concurso público, né, o nosso município possui o quadro de motoristas.
não tem separado, no momento em que você faz o concurso, é nomeado, assume o cargo como motorista da saúde, das obras, da educação, ou assim por diante. Então, a lotação é feita posteriormente. E sabe-se que, em certos momentos, se encontrou dificuldades de conseguir motoristas que aceitassem trabalhar nesse setor da saúde. E eu creio que, além da questão de horários, que sai cedo, volta tarde, existe a hora extra, é o risco. Estar na estrada hoje em dia, todos os dias, é um risco. E esses motoristas estão se colocando nesse risco diariamente. Então, já era uma reivindicação deles e a administração entendeu ser possível esse bônus de R$350 e, pelo que se vê, todos os vereadores vão entender também. E pelo projeto de lei, trazendo 5 motoristas que hoje atendem a Secretaria de Saúde, mais as despesas de encargos patronais, INSS e outras questões, vai dar uma despesa de R$2.353 por mês. Então, essa despesa mensal para conceder esse bônus aos motoristas da saúde. Mas pela importância do cargo, para motivar a permanência daqueles que já estão e incentivar outros. O colega vereador está me corrigindo que atualmente existe 4. Tá. Na mensagem justificativa, ou melhor, no impacto orçamentário, diz que observa-se atualmente 5 motoristas que atendem a respectiva Secretaria da Saúde. Então, eu me baseei pelo projeto de lei, pela mensagem, mas pode ser que tenha assim, essa questão, é por isso que eu citei os 5 e esse impacto é citado no projeto de lei. Por isso, o nosso voto favorável e esperamos que seja bem-vindo esse recurso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Cumprimentar o presidente, demais colegas. Só muito bem explicado o projeto para os colegas. Eu só queria, até conversei com demais motoristas, e eles também acham bem válido isso, até por tudo que passaram os motoristas de saúde e o que passam e não tem horário, conforme os demais colegas falaram. Só uma brechinha aqui para lembrar, todos os motoristas têm essa possibilidade, O motorista que for chamado aí pela Secretaria da Saúde, trabalhando 15 dias mensais ou mais, também tem direito, aos R$350 que está assim agora, no caso, é os motoristas que estão lá na Secretaria. Então, só para deixar esse tópico também vago, então todos os motoristas, assim, que se solicitado, pela Secretaria da Saúde, trabalhando, então, 15 dias ou mais lá na Secretaria, terão, então, direito a esses R$350 que está sendo disponibilizado. Só para, e também, por isso, deixar a justificativa aí do meu voto favorável a esse projeto. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 014/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 015/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Presidente Neucide Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitelo, favorável. Membro relator Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kisser Gopinger, favorável. Membro relator Aldo Malman, favorável.
Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Palavra vereador Daiane. Cumprimentar os colegas e os demais presentes. Pelo que eu estava lendo e olhando também esse projeto, ele altera o artigo 1º da Lei Municipal número 10 de 2001, referente às diárias, né? Então, a última alteração que foi feita foi em 2014. Então, estava bem defasada, né? Então, essas diárias são para quem? Prefeito municipal, vice-prefeito, secretários, seus adjuntos, né? Diretores municipais, se precisar, né? Se for necessário, e demais servidores, se caso virem necessitar para algum curso ou alguma coisa. Então, foi feito um reajuste. Estava 200 e pouquinho, então a diária passou de prefeito municipal e vice-prefeito para 380, de secretários adjuntos, diretores municipais, agora eu não me lembro o valor, aqui estava, de 232 foi para 340, e de demais servidores estava 203, foi para 300. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 015/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 016/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças, presidente Nilce de Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitello, favorável. Membro relator Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kister Gopinger, favorável. E membro relator Aldo Malman, favorável. Fica segurando. Coloque em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Mais uma vez, usar o espaço para quem está nos acompanhando aqui na Câmara ou pelas redes sociais, para acompanhar também aquilo que nós estamos votando. E esse projeto, então, é também uma alteração numa lei já existente lá de 2006, que insere no rol das despesas possíveis de adiantamento, né? Eu creio que isso também vem a beneficiar a questão de motoristas, o combustível e a alimentação. E segundo a mensagem justificativa, a intenção de fazer esse ajuste na legislação tem a intenção de tornar mais clara a lei do adiantamento. Então é um projeto bem simples que só traz essa complementação a uma lei já existente em nosso município. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 016/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se.
O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Municipal número 017/2022. Peço ao secretário que faça leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças. Presidente Nelci de Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitello, favorável. Membro relator Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kisser Gupinger, favorável. E membro relator Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto, são abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Cumprimentar o presidente da casa, demais público assistente. Esse projeto 017/2022, altera a Lei Municipal 735 de 2014, para acrescentar mais um cargo de motorista, né? Nós temos hoje, então, de 11, né, que seria o cargo de motoristas, está indo para 12, então, com esse projeto, né? Então, vai alterar, né? A justificativa, então, que tem aqui, eu acho que nem a gente que está meio a par da situação, digamos assim, perante o município, né? A gente sabe que, além de, daqui a pouco, de estar sobrecarregando os motoristas que estão hoje, tanto na saúde quanto nas demais secretarias, a gente sabe da questão de férias, a questão de saúde também, né? E foi adquiridos novos veículos, né? Então a demanda aumentou, né? E, então a contratação, então, aberto a vaga, então, para mais um motorista, né? E, no meu ponto de vista, o que visa, o que vem a beneficiar o nosso povo, a nossa população xinguense, eu acho que não podemos deixar de aprovar isso, né? Para atender melhor o nosso povo. Por isso o meu voto favorável. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 017/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 018/2022. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças. Presidente Nelci de Melo Borges, favorável. Vice-presidente Laurício Bitello, favorável. Membro relator Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Kisser Gupinger, favorável. Membro relator Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto, estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Daiane. Cumprimentar o presidente e os demais colegas, público que nos assiste. Esse projeto também fomos favorável em função de que existe essa demanda. Já tinha sido feita uma indicação pedindo da questão do psicólogo. Ainda vai ficar faltando a questão da fonoaudióloga, também tem uma demanda bem grande, mas nesse projeto aqui está passando, então, a contratação temporária, tá? Para 20 horas de fisioterapeuta,
psicóloga e um operador de máquinas. Falando da fisioterapeuta e da psicóloga, existe uma demanda muito grande, principalmente agora, pós-pandemia. As pessoas, principalmente a questão de psicóloga, tem uma necessidade muito grande da questão do relacionamento, né? Como foi falado antes também, essa questão do isolamento nos deixou com muita ansiedade, né? Nós falando esses dias numa reunião da escola, do CPM da escola estadual, e as professoras disseram que foi um novo dos alunos, totalmente diferente, que é uma questão muito preocupante e que existe uma demanda muito grande de psicólogos para estar trabalhando com a família e com os alunos. E a questão de fisioterapia também, essas filas já estão de tempo, né? E também de pós-pandemia, né? Vejo o meu caso, né? Da trombose. Precisa de tratamento de fisioterapia. Então, várias pessoas, né, passaram por esses problemas e que foi em função de pós-pandemia. E a questão do operador de máquinas, a gente sabe que tem mais máquina do que operador. Então, existe essa demanda. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Cumprimentar o presidente, demais público assistente. Projeto de lei 018/2022, como muito bem explicado pela vereadora Daiane. Eu não poderia deixar de vir comentar a respeito desse projeto, até porque houve um pedido de indicação, pedido 007/2021, que eu levantei nessa casa, né, juntamente com os demais colegas vereadores, ao então conversar com a diretora das escolas, passando nas escolas, a preocupação, como já havia relatado, antes mesmo de, digamos assim, dar essa apaziguada na tal da pandemia, né, com a necessidade que nós teríamos com o pós-pandemia, né? Isso está se comprovando e achei bem válido, então, essa preocupação e agradecer também ao Poder Público, então, por ter aceito essa indicação, de fazer, então, a contratação, então, questão de psicóloga, né, então, que vai assessorar, ajudar aí na questão da Secretaria de Educação, não somente na Secretaria de Educação, mas o pessoal aí que está também precisando. Dos demais cargos também, super importante, a questão da fisioterapeuta e a questão de operadores de máquina, como nós já havíamos falado. Então, só para justificar, então, aí, o meu voto favorável. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei número 018/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 019. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente, Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator, Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças. Presidente, Neucide Melo Borges, favorável. Vice-presidente, Laurício Bitello, favorável. Membro relator, Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, presidente, favorável. Vice-presidente, Wagner Kisser Gopinger, favorável. Membro relator, Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto, estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício.
Cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, público assistente, o projeto 019-2022. Deixar o meu voto favorável, né? Explicar também para ficar registrado na casa. Esse projeto, eu acredito que ainda entra numa prosa quando teve a questão do aumento aí, a questão dos funcionários, foi uma coisa que a gente, quanto vereador também, teve essa cobrança e se preocupou em trazer então para a questão da administração, né? A gente sabe dos valores que estão elevados, né? E a questão também da alimentação para o pessoal que está se deslocando, a gente sabe da importância que essas pessoas muitas vezes estão deixando seus lares, como já foi aprovado no outro projeto, não, né? A questão das diárias, não é só a questão do valor, mas sim a questão de estar saindo de casa, deixar as suas famílias em casa e estar correndo em prol do nosso município, em prol do povo xinguense que está em vossas residências. Então, o café da manhã, então, quem sair antes das 7 horas da manhã, então tem o direito aí de R$17, então, para tomar um café. A questão, então, do almoço e da janta, então, foi para R$35, né? Então, lembrando que a questão da janta também, quem voltar após as 19 horas, né? Então, não vão querer adiantar a janta para as 18 horas, né? Então, esse é o meu voto favorável aí a respeito desse projeto. Bem lembrado aí pela colega vereadora Daiane, né? O último reajuste, então, foi em 2016, né? E todo mundo está bem ciente aí dos aumentos que está acontecendo ultimamente aí em nosso país aí. Então, nada mais justo. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 019/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto de lei foi aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal do Legislativo número 004/2022. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Daiane Roso Carini, favorável. Vice-presidente, Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Membro relator, Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças. Presidente, Neuci de Melo Borges, favorável. Vice-presidente, Laurício Bitelo, favorável. Membro relator, Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente, Wagner Kister Gopinger, favorável. Membro relator, Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Mais uma vez, cumprimentando a todos e também justificar esse projeto de lei, que segue na mesma linha do já aprovado pelo Executivo, que também reajustou os valores das diárias. Então, o Legislativo está fazendo a mesma alteração, seguindo praticamente nos mesmos índices de correção, porque também a última vez que tinha sido atualizado esses valores foi lá no ano de 2013. Então, é um bom período já sem reajuste e tudo aumentou, né, nesse longo de mais de 10 anos. Então, se fez necessário, de quase 10 anos, então se faz necessário esse reajuste. E eu creio que a nossa casa, o Poder Legislativo de Novo Xingu, é um exemplo para o Estado na questão de economia quanto às diárias. A gente utiliza raramente e em questões realmente necessárias, em audiências, quando vamos a Porto Alegre, quando as poucas vezes que fomos a Brasília, sempre com um fim público, com o objetivo de realmente em busca de recursos e em busca de pautas que venham a beneficiar o nosso município. Então, a utilização em valores, se fazer o levantamento no Estado, com certeza a nossa Câmara é uma das exemplares nesse quesito. Então, por esse motivo também foi favorável o nosso voto. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições.
Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal 004/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Considerações finais. Tempo máximo de 5 minutos por vereador para falar de assunto de interesse público. Estão abertas as inscrições. Palavra ao vereador Wagner. Caro colegas e público que nos acompanha, quero ainda aproveitar esta sessão para deixar também os votos de pesar às famílias enlutadas que não fiz no grande expediente, colega Nilci, demais familiares do João de Melo, também aos familiares do Darcy Kister, foi nosso colega vereador, e também aos familiares de Edmundo Rous. Deixar registrado, assim como os demais colegas fizeram. E por ter falado logo no início da sessão, os assuntos foram surgindo depois, as opiniões foram surgindo, mas creio que foi unânime aqueles que se manifestaram de que, quanto à questão das estradas do nosso município, de que a situação é precária e é urgente. Por mais que parece difícil, vou discordar um pouco do meu colega Bacim hoje, no meu entender, não é falta de maquinário, porque eu estava pensando aqui, nós temos no nosso município 3 retroescavadeiras, nós temos 2 patrolas, nós temos o rolo compactador novo, nós temos o carregador, nós temos, se eu não me engano, 4 caminhões, 4 caminhões, 2 estragados, mas temos 4. É claro que os problemas existem, vai para a mecânica, volta, estraga, mas eu acho que nós não devemos culpar isso. Eu creio que é preciso, sim, trocar, substituir, ter um esforço de todos nós vereadores, aí eu concordo com o colega, cada um fazer a sua parte em busca de recurso, mas nós temos uma estrutura. E o que nós vimos nos últimos dias, não só nessa semana, aos acontecimentos anteriores a esta semana, na minha opinião, eu não lembro de ter visto algo semelhante. A cena é muito pior do que foi visto em 2014, creio que muito pior do que 98 a 2002, porque é difícil de transitar. A situação é complicada. E sabemos que entre 96 a 2000, nós éramos municípios, mas não tínhamos administração. Então, Constantina não sentia-se mais na obrigação de nos atender, e nós ainda não estávamos instalados. Mas as condições estão bem complicadas. E não é só nessa região que nós citamos, em outras também. E esperamos que, com essa mobilização dos vereadores hoje, que realmente esse impacto seja feito, essa reanálise, esse alinhamento, como disse a colega Daiane, esse alinhamento de decisões da administração, que se possa fazer um investimento na estrutura das nossas estradas do interior. Porque eu volto a repetir, é de lá que sai o recurso do nosso município, é de lá que saem os impostos para o nosso município, a produção agrícola, e a nossa comunidade do interior merece condições melhores. Então a gente levantou esse tema na sessão de hoje e tenho certeza que daqui a algumas sessões nós podemos vir aqui agradecer a administração, os secretários, as obras que foram realizadas e as melhorias que foram acontecendo. É esse o nosso desejo, é esse o nosso pedido. Assim também como as pontes que aqui foram citadas, nós vamos vir aqui, da mesma forma que foi feito fotos e vídeos, que na nossa opinião preferimos guardar conosco, porque se publicar é assustador, nós vamos também fazer registros aqui e em fotos dos melhoramentos e das melhorias que vão ser feitas. Obrigado pelo minuto. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Palavra, vereador Bacim.
presidente, colegas vereadores e público que assiste, só quero usar o pequeno expediente para dizer de que fico mais tranquilo quando o presidente usou a tribuna e disse que uma emenda do deputado Marcão pode ser direcionada para a construção da ponte da comunidade do Taquaruçu. Porque aí é impressionante, eu fui lá ver hoje, dizer que as máquinas precisam passar por um desvio. E isso, Wagner é testemunha, num lodo permanente. Então, não dá para imaginar isso. Em 2022, atravessar com a máquina hoje dentro do rio, porque não dá para passar pela ponte. Então, eu concordo com o que eu acho que eu me expressei, Wagner. Talvez não. Porque quantas vezes a gente pergunta serviço, não tem máquina. Os moradores do interior perguntam, só despachar lá. Só despachar lá. Então agora, se tem máquina, vai ter mais motorista, mais um motorista. Então agora vai ter mais um psicólogo. Vai ter mais um fisioterapeuta. Vamos ter que achar sala para todo mundo. Mas que bom. É isso que nós precisamos. E está faltando o fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, que a vereadora Daiane ainda falou. E mais uma indicação que eu vi que o vereador Wagner fez aqui, eu acho que o partido fez, para contratar um pediatra. Certo? Então são coisas que vêm acontecendo e as coisas que são boas a gente tem que estar aqui falando e agradecendo. Espero que numa próxima sessão, não digo na próxima, mas quem sabe daqui umas 3, 4, 5 sessões, talvez 2, 3 meses, eu possa vir aqui agradecer a administração pela construção da ponte no Taquaruçu e na ponte da linha Cutia. Quem sabe, então, a gente... Eu estou numa sessão agora, depois me liga mais tarde. Quem sabe, então, a gente volte aqui a agradecer. A princípio, estamos cobrando, que é a função e o dever do vereador levar ao conhecimento do poder público aquilo que é o anseio da comunidade. Então, deixo aqui nada como eu dizia antes, que me levem a mal ou me entendam errado. São coisas que acontecem, eu até concordo plenamente. Ia falar um pouco da questão da agroindústria, mas eu sei que o espaço é curto, eu vou falar isso numa próxima sessão. Então, quero desejar a todos, hoje uma confraternização, né, gente? Vamos esquecer depois as rinchas aqui, e vamos lá comer pizza, né? E tomar um refrigerante, que é coisa boa, tá? Obrigado. E, mais uma vez, eu quero pedir aqui que não me entendam errado nas minhas colocações que eu fiz antes, tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Daiane. Cumprimentar, então, e ser rápido, então, o Darcy já deixou o recado, né? Temos pizza para comer, então. Pois é, a situação caótica, mas veja como é complicada a situação de ser vereador. Eu acho que vocês, que são veteranos, conseguem perceber isso mais que eu. Quando a gente é da situação, a gente é cobrado. Quando a gente é da oposição, a gente também é cobrado. E quando a gente se depara, quando o governo é da situação, é difícil a gente cobrar, mas a gente cobra. Mas muitas vezes a gente não vê aquele resultado que a gente esperava. E essa semana eu brincava com o meu marido, porque ele chega em casa, todo mundo sabe que ele é funcionário público também, e ele vai a campo, né? Ele vai na casa dos produtores. E eu sempre digo que ele não é só técnico agrícola, ele é psicólogo também, porque existe, em função também dessa pandemia, a necessidade das pessoas falar, né? E isso é bom, e a gente tem que ouvir as pessoas falar.
E as pessoas também, eu acho que se sentem mais à vontade de falar conosco como vereador, por isso o papel da gente ir na casa das pessoas, do que muitas vezes subir até no gabinete, né? De cobrar de nós vereadores, de cobrar muitas vezes os funcionários, mas e como fazer funcionar? Porque vocês sentiram na pele também, no período de que vocês estavam na gestão, de que não é fácil fazer funcionar. Porque se terminou os 4 anos ficando uma dívida. E também teve muita coisa que não aconteceu. Então, ajudem nós aonde pegar o fio da meada para fazer funcionar. Nós temos o equipamento, nós temos os equipamentos, e eu já falei antes qual é o problema, né? Eu vejo isso do meu ponto de vista, né? E cobro sim, e não tenho vergonha de dizer que não está funcionando. E se essa semana a gente precisar sentar e tiver que demitir algumas pessoas, eu brincava esses dias e falava sério ao mesmo tempo, que se muitas vezes dependesse da alçada de uma mulher, eu acho que muita coisa já estaria diferente, né? Porque eu acho que a gente é mais pulso firme e de atitudes mais rápidas, né? Eu acho que tentou uma vez, não deu certo, troca, né? Não tem que ficar pensando muito, tem que ter soluções. Então, vamos tentar ver, vamos cobrar sim, e vamos tentar resolver isso junto. Porque a gente já viu erros no passado que não deu certo, e agora está acontecendo algumas coisas. A gente sabe que tem dinheiro no caixa, então se é falta de máquina, vamos comprar máquina. Se é falta de capacidade humana, vamos trocar o ser humano, então. Né? As pessoas que estão lá. E se é falta do funcionário entender... Vamos fazer entender, né? Já tem 2 ou 3 processos administrativos andando. Eu acho que precisa fazer com que mais algum processo administrativo aconteça, porque vocês sabem que a questão de pôr funcionário público para a rua não é bem assim, né? Mas, então, que bom que a gente está falando a mesma linguagem. Obrigado, vereadora Daiane. Só para contribuir, o servidor público, muitas vezes, ele está com gancho sem culpa. Porque nós não podemos dar gancho para um secretário. Ele não é cargo de confiança. Manda embora para um diretor. Agora, dar gancho para um servidor que está lá, às vezes, dentro de um valetão, tirando barro, colocando tubo. Dá um gancho num servidor desses. Eu acho um absurdo. Essa questão eu, no meu ponto de vista, não é porque sou eu sei que todo mundo é humano, eu sou muito humanista nesse sentido. As pessoas, eu sei de servidores que trabalham, fazem tudo, e estão dando gancho neles. Então, nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer o servidor fazer o trabalho dele com classe. Não adianta arrochar, se arrochar é pior. Tu não manda embora o servidor. Eu não me referia a gancho, eu me referia a processo administrativo. Exatamente, é um gancho que te está dando. Não, o processo administrativo não é referente a isso que tu está falando. Sim, senhora, é uma advertência. É uma advertência. Não, depois eu vou tirar essa dúvida com o jurídico, mas eu acho que não estou falando da mesma coisa. Obrigado pelo minuto e eu volto à discussão, essa numa próxima sessão. Obrigado, Daiane. Acho que na próxima sessão, no próximo momento, tiramos essa dúvida com o jurídico, mas pelo que eu sei, do que eu estou falando, não é a mesma coisa que você está falando, e esses processos administrativos que eu estou falando não se refere a isso. Mas tudo bem, eu acho que é isso que eu quero dizer. É complicado, sim. Ambos já estávamos em algumas situações de situação ou oposição, mas precisamos achar o fio da meada e fazer funcionar a coisa. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. A palavra, o vereador Laurício. Cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, público assistente. Me tornar repetitivo, acho que essa é uma das frases que eu mais estou falando ultimamente aqui nas sessões. Tanto na questão nível federal, nível estadual, nível municipal, a gente tem que achar o problema, né? A solução do problema. Porque
apontar a ferida, cutucar na ferida, né? Muitas vezes ter a memória curta é a coisa mais fácil, né? Então, estamos passando por um momento delicado, né? Que causa diversos pontos de vista, diversos modos de pensar, né? Mas passamos em trechos, né? Como eu sempre falei, a gente que vive na estrada, de ficar sentado em cima de tanque de caminhão na madrugada. Então, não estou aqui fazendo crítica a nenhuma administração, acredito que todas as administrações que passam deixam seus pontos positivos, né? Mas nós temos sim que se concentrar em resolver o problema, né? Daqui a pouco nós vamos começar a criar mais problemas. Voltando para a questão da história, né? Fico feliz e agradecer, né, ao vereador, acredito que foi o vereador Sérgio, que deixou um livreto aqui na minha mesa. Como eu já havia comentado e tive a oportunidade de conversar com os tropeiros, né, que passaram, então fizeram o primeiro trecho, que passaram aqui para o nosso município. Conversei com uns, né, inclusive com o presidente da Câmara de Nonoai, que estava nessa oportunidade, na cavalgada. Ele falou que estavam contando a história, né? Eu discordei dele, eu falei que estavam fazendo história, né? E fizeram história, né? O quão feliz a gente vê pessoas aí. Eu também discordo da idade, do ponto de vista que a pessoa fica velha, a pessoa com o tempo fica experiente, né? Então, pessoas experientes na cavalgada aí, de uma experiência vasta, digamos assim. E uma jovem também, a Lavínia, minha afilhada, né? 6 anos também acompanhou toda a cavalgada, né? Então, quão feliz a gente fica, né, de ter diversos modos de pensar, a cultura, né, levada e deixada registrada em todos os municípios aí, então, que passaram. E quão feliz a gente fica por terem passado aqui para o nosso município e ficar, então, esse registro. Então, agradecer aqui, então, na tribuna, né, a todos os cavalheiros, os cavalarianos que passaram aí e as cavalarianas também, então, que passaram aí para o nosso município aí, não contando a história, mas sim fazendo história, porque fizeram história. Obrigado pelo pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais trabalho para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.